a comunidade Cristo Servo lhe oferece o Evangelho do Dia. A paz do Cristo Servo, irmãos. Hoje, 7 de janeiro de 2021, quinta-feira depois da Epifania. O Evangelho é o de São Lucas, no capítulo 4, versículos do 14 ao 22a. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam, e veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme o seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor." Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: "Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir." Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na leitura da Léxio Divina do Evangelho de hoje, vimos então a continuação da Epifania do Senhor, já que estamos na semana da Epifania, hoje é quinta-feira. A Epifania seria a manifestação do Senhor, então a apresentação do Senhor ao mundo, ao povo, a todas as nações, a todas as pessoas. Hoje vimos a passagem em que Jesus volta para Nazaré, onde ele tinha se criado, e, como era de costume, entrou na sinagoga e foi ler o livro da profecia de Isaías, do profeta Isaías. Diz ainda o Evangelho, um detalhe, que ele voltou cheio do Espírito Santo. E ele começa a ler o livro, então, esta passagem do profeta Isaías. No versículo 18, aqui do Evangelho, está escrito, então, a profecia de Isaías: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor." Então ele fecha o livro, entregou o livro ao ajudante e sentou-se. Todos esperavam ansiosamente a sua fala na sinagoga, olhando fixo nele. Então ele começou dizendo: "Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir." Bom, aqui então Jesus se declara aquele que é o prometido do Pai. Declara então que essa profecia de Isaías se realizou naquele dia. "O Espírito do Senhor está sobre mim." Sobre mim quem? Ele mesmo, o próprio Jesus Cristo. "Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres e proclamar o ano da libertação dos cativos, aos cegos a recuperação da vista e para a libertação dos oprimidos." Bom, esta é a missão de Jesus: tomar sobre si as enfermidades, as doenças físicas, espirituais e principalmente o pecado humano, a maior de todas as doenças, e se tornar o Salvador. É para isso que Jesus veio, para isso que Jesus nasceu. Então ele está se declarando aqui o ungido do Pai, o Cristo, o prometido. E naquele dia, então, se cumpre esta promessa do Pai. É isto que a Epifania, é isto que o nascimento de Jesus, o tempo do Natal, vem
trazer para todos nós. E é exatamente isso que podemos refletir neste Evangelho. Será que nós estamos, mais uma vez, acreditando nessa profecia, na realização dessa profecia de Isaías, que viria então ungido e que de fato já o veio, e o veio no Natal, e agora na semana da Epifania ele se declara, ele se apresenta ao mundo como este que veio, o ungido, o escolhido, o prometido do Pai, para a nossa libertação, para a recuperação da vista dos cegos, para a libertação dos cativos. Nós que estávamos cegos no nosso pecado, presos no nosso pecado, no nosso orgulho, na nossa soberba, na nossa vaidade, agora temos um Salvador, nascido de Maria, o ungido do Pai, o Cristo, o prometido do Pai, o nosso Senhor, Deus, Rei, Mestre e Salvador. Vale ressaltar uma pergunta: nós acreditamos nisto e vivemos conforme esta promessa, assumindo que Jesus é o nosso Senhor e Libertador? Nós também, como está escrito aqui, muitos daqueles que estavam na sinagoga ficaram admirados daquilo que ouviam da boca de Jesus, as palavras encantadoras de Jesus. Nós também admiramos as palavras de Jesus e, mais do que admiramos, nós a reconhecemos, a aceitamos e a colocamos em prática na nossa vida. Você coloca o senhorio de Jesus, o nascimento de Jesus, o Salvador em prática na sua vida, vive já tomando posse desta graça da salvação na sua vida. Para isso, devemos então viver os mandamentos de Jesus, ouvir os ensinamentos de Jesus Cristo e colocá-los em prática. Para isso podemos passar para a terceira etapa da Lectio Divina, que é a oração. Devemos e podemos orar a Deus pedindo esta graça da unção também, de sermos movidos pelo Espírito Santo, de assumirmos a palavra de Deus em nossa vida, a profecia de Isaías em nossa vida e viver debaixo do senhorio de Jesus Salvador, e assumirmos esta salvação em nossas vidas. Amém. Quero convidar você para deixar no chat aí o seu comentário, a sua meditação. Se você quiser tirar dúvidas, fazer suas perguntas. Quero convidar você ainda a dar o seu like e compartilhar esse vídeo para que tantas outras pessoas também possam ser evangelizadas. Queremos ainda louvar a Deus pelos nossos benfeitores que fazem possível esta gravação. Seja você também um benfeitor da comunidade Cristo Servo. Muito obrigado. Deus os abençoe.